Como ficariam os milhares de pequenos produtores que contribuíram? Aqueles que cumpriram a legislação, eles teriam que ter o seu dinheiro de volta, então? Disque-100 registra aumento de 127% no número de denúncias de homicídios de pessoas LGBT. Cortador de cana, que teve o quadro de artrose agravado devido às más condições de trabalho, entrou na justiça pedindo indenização. A vida agitada dos centros urbanos é rodeada de muitos prédios, carros, calçadas e pouco espaço para plantas. E é aí que está o perigo. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal mantém cobrança do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão do Supremo de hoje e ao vivo tem as informações para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. O Supremo Tribunal Federal julgou hoje 8 recursos sobre o FUNRural. Esse fundo é um tipo de previdência específica do trabalhador rural. A decisão de hoje aqui do Supremo vai ter impacto em quase 20 mil processos que estavam paralisados em outras instâncias, aguardando a decisão do Supremo. Vamos ver na reportagem como foi o julgamento dos recursos sobre o FUNRural. O Supremo Tribunal Federal, em 2017, considerou que a cobrança do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural, está de acordo com a Constituição. Na sessão desta quarta-feira, o plenário julgou recursos de entidades de produtores rurais contra essa decisão. Elas também pediam que o STF defina a partir de quando o pagamento desse tributo seria obrigatório. O relator, ministro Alexandre de Moraes, negou os embargos. Ele disse que não existe qualquer dúvida sobre a decisão do ano passado e, como é constitucional, não cabe modular. Ressaltou que o pagamento do FUNRural vale desde 2001, quando o tributo foi criado. Como ficariam os milhares de pequenos produtores que contribuíram? Isso seria um desprestígio, repito, a todos aqueles milhares de empregadores rurais que pagaram nesses 17 anos. Além do que, no caso onde não há a declaração de inconstitucionalidade, mas sim a questão de constitucionalidade, me parece que não cabe a modulação. Já o ministro Edson Fachin entendeu que a decisão do Supremo provocou mudanças na jurisprudência da Corte e, por isso, o pagamento do FUNRural deveria valer a partir da data do julgamento do recurso extraordinário no ano passado no plenário. Os ministros Rosa Weber e Marco Aurélio também votaram para modular a decisão. O entendimento adotado por esta Corte em momento anterior, no sentido da inconstitucionalidade da cobrança da contribuição à Seguridade Social sobre a comercialização da produção rural, não tinha a distinção assumida a partir de 2017 e que vinha sendo aplicada pelos tribunais de todo o país, o que, em meu modo de ver, evidencia, sem a modulação, uma quebra da segurança jurídica e, portanto, da estabilidade. Como a minha compreensão é no sentido de que houve, pelo menos na percepção da sociedade, uma mudança de jurisprudência, eu concluo no sentido dessa mudança de jurisprudência e que ela exige, sobretudo em matéria tributária, homenagem ao princípio da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da legítima confiança. Não se pode deixar de modular a decisão proferida pelo SCORE. Mas, por maioria, 7-3, o plenário manteve a cobrança do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural e os produtores devem recolher esse tributo desde 2001. A cobrança do imposto é legítima, de que era ela legítima desde 2001, com a criação pela norma específica, e não vejo um fundamento constitucional legítimo para a modulação.
O que houve realmente foi essa. Foi uma surpresa diante da percepção da sociedade, mas não através de uma jurisprudência solidificada do Supremo Tribunal Federal. A Fazenda Nacional traz um argumento que me parece bastante sólido, importante. Se nós, eventualmente, modulássemos a nossa decisão, nós estaríamos ferindo o princípio da isonomia. O tribunal está definindo algo no sentido da segurança jurídica, de que, em princípio, não há que se cogitar de modulação de efeitos em se cuidando de declaração de constitucionalidade. Neste caso, o que se teve foi uma alteração da própria legislação, que, aliás, consta da emenda, e, portanto, não teria havido a modificação que levaria a esta medida, a adoção desta providência. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui e vai comentar o restante da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Bom, a gente viu aí a decisão dos ministros em relação ao Fundo Rural, mas eles iniciaram um outro julgamento de uma ADI questionando uma lei de Rondônia, né? Continua amanhã? Exatamente, Érica. Essa ação direta de inconstitucionalidade ela foi proposta pelo governador do estado de Rondônia e questiona uma legislação que teria estabelecido uma aposentadoria para os policiais civis do estado. O principal argumento de inconstitucionalidade dessa legislação é que ela teria previsto que os policiais, ao se aposentarem, receberiam a mesma remuneração dos policiais da ativa, estabelecendo o que se denomina nesse seara de paridade de remuneração. Segundo o governador do estado de Rondônia, a emenda constitucional número 41 de 2003, portanto anterior a essa legislação questionada que é de 2012, teria estabelecido um regime de previdência próprio dos servidores públicos e dentro desse regime havia sido extinta qualquer tipo de paridade de remuneração entre servidores da ativa e os inativos. E daí o argumento da inconstitucionalidade vindo ser questionada aqui no Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi iniciado, o ministro Edson Fachin, relator, já fez o relatório. Nós tivemos as sustentações orais apresentadas pelos amici curiae, pelo autor da ação direta, o representante do governador na tribuna do Supremo Tribunal Federal, mas em razão já do adiantado da hora e um quórum um pouco mais baixo de ministros que precisavam se ausentar, o ministro Luiz Fux justificou a necessidade de ir até o Tribunal Superior Eleitoral, já que ele é o presidente do TSE. A ministra suspendeu o julgamento para que ele seja retomado amanhã, no início da sessão plenária, na primeira hora. Essa é a grande expectativa para amanhã também. Além desse, algum outro destaque para a sessão de amanhã? A sessão plenária da quinta-feira, normalmente a pauta dirigida da quarta dos processos remanescentes acabam migrando para a quinta-feira. Mas na pauta já disponível no site do Supremo Tribunal Federal, tem uma proposta de súmula vinculante que foi feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. De acordo com essa proposta, ele sugere que quando houver indícios de envolvimento de alguma autoridade com prerrogativa de foro, seja numa investigação ou numa ação penal, essa investigação ou essa ação deve ser remetida imediatamente ao tribunal competente para a adoção das medidas cabíveis. Nessa proposta de súmula vinculante, o ministro Dias Toffoli já votou, concordando e sugerindo apenas a inclusão de alguma outra verbete, mas o julgamento havia sido suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que foi sucedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Caso seja retomado esse julgamento, deve ser com voto vista do ministro Alexandre de Moraes, dentre os vários outros processos da pauta de quarta, que também podem ser julgados amanhã. Obrigada, Karina, por hoje. A gente se vê amanhã, então. A gente se vê amanhã. Até lá. Até. Tchau. A falta de dados sobre a aplicação da lei que determina o tratamento de câncer em até 60 dias após o diagnóstico da doença foi um dos temas de uma audiência pública que reuniu nesta quarta-feira autoridades em Brasília. O MPF apontou problemas com a falta de dados concretos sobre a aplicação da lei e a precariedade do Sistema de Informação sobre Câncer, SISCAM, mantido pelo Ministério da Saúde. Segundo o MPF, até agosto de 2016, o SISCAM apresentou 53 mil casos, menos de 10% do previsto para ocorrer no Brasil em um ano. A audiência pública de hoje, ela tem como objetivo diagnosticar o que é que mudou ou não mudou nesses 5 anos, vamos buscar soluções, vamos ver o que é que os órgãos estão fazendo e o próprio DataSUS, eles nos trouxe hoje o dado de que Minas Gerais, por exemplo, está com mais de 5 mil pessoas aguardando tratamento há mais de 60 dias. No caso do estado da Paraíba, que é o estado em que eu estou lotada, mais de 1.600 pessoas esperando tratamento. Então, o que a gente percebe é que, embora
embora a lei coloque que o prazo deva ser de 60 dias ou um prazo menor, que é o ideal, essa lei ainda não está, infelizmente, conseguindo ser cumprida. O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, para impedir a prisão determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais após concluir o julgamento dos embargos de declaração no caso conhecido como Mensalão Tucano. Azeredo se entregou à Polícia Civil na tarde de hoje para iniciar o cumprimento da pena de 20 anos e 1 mês de prisão por peculato e lavagem de dinheiro. Vamos saber os detalhes da decisão do STJ com o repórter Rafael Porfírio, que fala ao vivo de lá. Boa noite, Rafael. Tivemos um pequeno problema, daqui a pouco a gente volta a falar com o Rafael do STJ. E no próximo bloco, punir diferenciadamente crimes praticados contra pessoas LGBT ainda é um desafio no país. Disque 100 registra aumento de 127% no número de denúncias de homicídios de pessoas LGBT. Justiça expede liminares nos estados para impedir bloqueios de vias e rodovias por protestos de caminhoneiros. A repórter Fernanda Porto, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite para você que acompanha o Jornal da Justiça. Olha só, até agora a Advocacia Geral da União entrou com 17 ações contra os bloqueios de vias que estão sendo feitos por caminhoneiros de todo o país. Até agora, 8 liminares, que são decisões provisórias da Justiça, foram expedidas. Todas são contra o bloqueio das vias e também contra a aglomeração de caminhão nos acostamentos dessas vias. Também não há registro de multa por descumprimento. A greve, o protesto dos caminhoneiros já dura 3 dias e também impacta vários setores da economia. Um dos produtos que já está em falta é a gasolina. Agora há pouco, a Infraero anunciou que a partir de amanhã pode faltar combustíveis em alguns aeroportos do país. Érica. Obrigada, Fernanda. O ex-governador de Minas Gerais, como estávamos dizendo, Eduardo Azeredo, do PSDB, se entregou à Polícia Civil na tarde de hoje para iniciar o cumprimento da pena de 20 anos e 1 mês de prisão por peculato e lavagem de dinheiro. É o primeiro acusado no chamado Mensalão Tucano a ser preso. Azeredo, que teve um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça nesta terça-feira, era considerado foragido e as polícias passaram o dia em busca do Tucano nas ruas de Belo Horizonte. Ontem, os desembargadores do Tribunal de Justiça rejeitaram os últimos recursos de Azeredo, inclusive os embargos de declaração julgados nesta terça, considerando o último recurso possível antes da prisão. Azeredo nega que tenha qualquer participação em irregularidades. Imagina ser agredido pela aparência ou apenas por abraçar, beijar ou andar de mãos dadas com alguém que se ama. A população LGBT não apenas imagina, como sente na pele todos os dias a violência física e verbal, além da discriminação. Em 2017, o Disque 100 registrou quase 200 denúncias de homicídios contra LGBTs. O número é 127% maior se comparado a 2016. Março de 2017. A travesti Dandara dos Santos foi brutalmente espancada até a morte em Fortaleza. No começo de maio deste ano, depois de 9 dias desaparecida, a polícia do Rio de Janeiro concluiu que a estudante Matheusa Passarelli, que se declarava como identidade de gênero não binária, nem mulher e nem homem, foi assassinada. Casos como estes têm avançado no país. Em 2017, o Disque 100 registrou 193 denúncias de homicídios contra LGBTs. O número é 127% maior comparado a 2016, quando as notificações ficaram em 85 casos. E até 8 de maio deste ano, o serviço já registrou 58 mortes. Dessas vítimas, 41 eram travestis. É o dado que reflete a violência, né? A violência da sociedade ainda por ser, de fato, uma sociedade ainda preconceituosa,
que vivemos no Brasil. Se a gente parar para pensar, a população LGBT ela sofre da violência e do estigma por conta da sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. Esse advogado, que atua na ONG Estruturação, voltada para a defesa de direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, explica que o Brasil ainda não tipifica crimes praticados devido à orientação sexual e à identidade de gênero. O que a gente aconselha, então? Que quando se for para uma delegacia, em que pese vai ser lá injúria ou difamação, a gente tente incluir dentro do boletim de ocorrência de que se tratou de uma injúria ou difamação decorrente de uma orientação sexual ou de uma identidade de gênero, para que com o tempo a gente consiga ter dados suficientes para exigir mais forte dentro do legislativo uma mudança, um avanço nessa legislação. Diante dos dados do Disque 100, o governo também aprovou um pacto nacional contra a chamada LGBTfobia. 11 estados já assinaram o compromisso. O plano de ação deve ser apresentado em 105 dias. O pacto, ele é, na verdade, uma adesão que os estados vão fazer, né, um comprometimento desses estados e da União para pensar políticas afirmativas. Claro que muitos estados já têm feito, né, e a gente vê muitas ações afirmativas, mas então, para pensar, não um plano comum, mas algumas diretrizes que vão pensar em eixos como educação, saúde, né, assistência social, segurança pública, pontos tensos, né, que a gente vive no dia a dia dessa temática, né? O TST restabeleceu sentença que condenou uma usina de São Paulo a indenizar um cortador de cana que teve o quadro de artrose agravado pelas más condições de trabalho. O trabalho deles começa bem cedo. Sol, calor e o tempo todo em pé. Essa é a rotina do cortador de cana. Em São Paulo, um cortador de cana que teve o quadro de artrose agravado devido às más condições de trabalho entrou na justiça pedindo indenização. De acordo com o laudo pericial, a patologia é de origem degenerativa, mas se tornou mais grave em razão do serviço realizado. A empresa foi condenada em primeiro grau ao pagamento de indenização por dano moral e material no valor de R$30 mil. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas reformou a sentença e considerou irrelevante a relação entre a atividade desenvolvida e a doença, por ela ser degenerativa. O profissional então recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, que restabeleceu a decisão de primeiro grau. Segundo a relatora do caso, na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, o TST vem consagrando o entendimento de que o nexo concausal é suficiente para configurar o dever de indenizar nos casos de doença agravada em razão do desempenho da atividade. Dessa forma, por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso para restabelecer a sentença que condenou a usina ao pagamento de reparação no valor de R$30 mil. A empresa recorreu da decisão à SDI1, mas ainda não houve novo julgamento do caso. E no próximo bloco, biodiversidade em defesa da preservação ambiental. A vida agitada dos centros urbanos é rodeada de muitos prédios, carros, calçadas e pouco espaço para plantas. E é aí que está o perigo. Na primeira semana de junho, o Superior Tribunal de Justiça vai sediar o 4º Fórum IBGP de Governança de TI, evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública. As demandas da sociedade estão cada vez mais qualificadas e complexas e, por outro lado, os recursos estão mais limitados ou escassos. Como driblar esses problemas e oferecer uma resposta rápida e eficaz? Esse assunto será discutido durante o 4º Fórum IBGP de Governança de TI. Para a assessora da Secretaria de Tecnologia da Informação do STJ, Carla Braga, essa é uma oportunidade para aperfeiçoar o trabalho dos servidores do tribunal e assim entregar um melhor resultado à comunidade. Hoje o cidadão tem muito mais acesso à informação por conta dos avanços da tecnologia.
Diante disso, a sociedade tem exigido cada vez mais e as demandas que chegam ao tribunal chegam mais qualificadas. O fórum ocorre nos dias 4, 5 e 6 de junho. O primeiro dia será voltado para os servidores e magistrados do STJ, onde serão abordados temas como governança pública e corporativa. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, vai participar da abertura. O evento contará também com a presença de autoridades, servidores e especialistas que discutirão, entre outros pontos, a necessidade de revisão de processos, sistemas e tecnologias para que gestores tenham a capacidade de se adaptar às modificações e de corresponder às expectativas da sociedade. O assessor-chefe de Modernização e Gestão Estratégica do STJ, Luiz Moura, acredita que o fórum vai permitir aos participantes encontrar soluções para cumprir com mais eficiência e agilidade as missões institucionais. Vão ser abordados os principais conceitos de governança e os principais desafios hoje enfrentados no Brasil no setor público. É um assunto que a gente tem debatido aqui no tribunal e que a gente quer evoluir nessa prática, nas práticas de governança aqui. Então, é importante que todos os gestores do tribunal participem. Para a chefe da seção de direitos do servidor do STJ, Eliana Bento, a governança atravessa as paredes do tribunal e atinge diretamente o maior interessado nas decisões judiciais. É a gente trabalhar pensando que da outra ponta tem um cidadão que aguarda uma decisão e que você dá o melhor que você tem para as pessoas. As inscrições, gratuitas para autoridades, servidores públicos, gestores e técnicos das entidades da administração indireta, podem ser feitas até o dia 29 de maio pelo site ibgp.net.br. Então não perca essa oportunidade. Um dos grandes problemas por conta do crescimento das cidades é a poluição, principalmente a do ar. Purificar a atmosfera para preservar o ambiente e também a saúde das pessoas é um desafio para a administração pública. Desde 2015, a Lei da Biodiversidade trata do assunto. Um quintal cheio de plantas de várias espécies, tamanhos, com flores e até frutas. É algo cada vez mais raro nas cidades de todo o país. A vida agitada dos centros urbanos é rodeada de muitos prédios, carros, calçadas e pouco espaço para plantas. E é aí que está o perigo. Porque toda a poluição que vem desde o escapamento dos carros, da indústria, do comércio e até mesmo das partículas dos produtos de limpeza que usamos em casa, vai toda para o ar que respiramos. Mesmo com pouco espaço, sempre é possível cultivar algum vegetal para ajudar na purificação do ar. É o que garante esta bióloga. Se você tem um escritório, você vai ter ali um carpete, você vai ter um sofá que pode ser de couro, pode ser de um tecido sintético. Você vai limpar esse escritório com produtos de limpeza e todos esses produtos, eles vão evaporar e vão ficar ali no ar, porque como o ambiente é fechado, ele não tem para onde ir. Então, se você tem essas plantas no ambiente, elas conseguem retirar esses produtos que são voláteis do ar para ir ajudam a purificar o ambiente. As plantas sempre fizeram esse papel de purificar a atmosfera, mas com o crescimento das cidades, elas começaram a ser esquecidas. Foi aí que Jô viu uma oportunidade de negócio e de melhorar a qualidade de vida dela, que deixou o emprego longe de casa e o estresse do trânsito para investir em um viveiro. Ela começou vendendo mudas nas ruas de Brasília. Depois, conseguiu um bom espaço e hoje vende cerca de 400 vasos por mês. Quando eu tenho a oportunidade de estar no viveiro, em contato com as plantas, vendo a reação, na medida que você cuida, a planta te responde. Então isso é muito gratificante. E não é só Jô que se preocupa com o cultivo de plantas e purificação do ar. Desde 2015, a Lei de Biodiversidade trata do tema. Ela trata da questão da pesquisa feita em relação à planta, a parte farmacêutica, artigos científicos, tudo que aí vai refletir lá na farmácia, vai refletir na indústria, vai refletir na população em geral. A farmacêutica Laice sabe bem de todos esses benefícios. Por isso, resolveu investir em uma pequena horta em seu apartamento. Aqui tem tomate cereja, salsinha,
hortelã e também um bonito vaso de ficus, uma espécie usada em decoração. Acho que está melhorando o ambiente e sem falar também que é gostoso, né? Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas é a Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro na rede com uma notícia do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE manteve a decisão de tornar inelegível o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, por 8 anos. Ele foi condenado por abuso de poder político e conduta vedada a agente público por usar espaço institucional do governo para propaganda exaltando o próprio mandato. O ministro Edson Fachin, do STF, autorizou a comissão externa da Câmara dos Deputados a verificar as condições em que o ex-presidente Lula se encontra na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A visita deverá ser marcada pela 12ª Vara Federal da capital paranaense, em comum acordo com os parlamentares da comissão. E para encerrar, uma notícia sobre meio ambiente. O Ministério Público Federal requisitou a fiscalização de 47 frigoríficos em estados da área da Amazônia Legal. Esse pedido foi feito ao IBAMA. O MPF quer verificar se normas ambientais estão sendo cumpridas no abate de animais. O IBAMA deverá apresentar os relatórios de fiscalização dentro de 60 dias. É isso. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão no seguinte site. Anote aí, tvjustiça.jus.br. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.